A queda de um OVNI, esqueletos bizarros e discos de pedra que contam segredos de outro mundo. E tudo isso encoberto pelo governo. Seria uma lenda, uma intrigante história de ficção científica ou mais uma teoria da conspiração? OVNIs antigos. As pedras Dropa. Um dos lugares mais isolados do mundo são as montanhas de Bayankaraula, situadas na China. Em 1938, uma expedição arqueológica liderada por Shi Putei foi ao local para estudar uma série de cavernas interligadas. O grupo se deparou com imagens desenhadas na parede de uma caverna. Bonecos aparentando ter baixa estatura e cabeça grande, junto com desenhos dos planetas do nosso sistema solar e algumas estrelas. Mais do que isso, a expedição foi agraciada com a presença de tumbas onde estavam vários esqueletos pequenos de ossos frágeis e cabeças enormes, desproporcionais ao corpo, e 716 discos de pedra com 30 centímetros de diâmetro e espessura entre 1 e 1,5 cm, as misteriosas pedras Dropa. Esses discos tinham um buraco no centro, alguns entalhes e sulcos numa espiral irradiando do centro, aparentando ser algum tipo de hieróglifo. Essa história caiu no esquecimento por 20 anos, até que em 1958 o professor Tsun Un-Nui teve acesso às intrigantes pedras Dropa. Ele disse ter decifrado parte das supostas mensagens e uma delas dizia que o nome da civilização a qual pertenciam os fabricantes das pedras era Dropa, e por essa razão esses discos são conhecidos até hoje como pedras Dropa. De acordo com o professor, os escritos nas pedras contam que uma nave espacial caiu na região das montanhas de Bayankaraula há 12 mil anos. Na nave estavam pessoas da civilização Dropa que não puderam consertar a nave e tiveram que ficar na Terra. Eles foram hostilizados pelos nativos da tribo Han, mas conseguiram se comunicar com eles, provando que suas intenções eram pacíficas. Ele afirma que os hieróglifos são tão pequenos que só é possível vê-los com uma lupa, e pesquisadores dizem que esse entalhe tão preciso e diminuto só pode ser feito com algum tipo de tecnologia moderna, já que as pedras Dropa são mais duras que o granito. Em 1962, o professor Tsun Un-Nui publicou as suas descobertas, mas foi ridicularizado pela comunidade acadêmica e, desapontado, migrou para o Japão e lá viveu até o fim de sua vida. No final da década de 60, cientistas russos supostamente realizaram um estudo nas pedras e verificaram que elas possuem uma carga de energia muito forte. Uma hipótese é de que os discos Dropa contêm, além dos hieróglifos, algum outro tipo de mensagem. Essa história só se manteve viva devido a uma revista russa chamada Sputnik e, posteriormente, uma revista alemã e outra belga que publicaram as descobertas do professor. Alguns ufólogos afirmam que essa história também não morreu por causa da tradição oral das pessoas da região. Mitos antigos mencionam um povo pequeno que veio das estrelas nos tempos antigos. Até 1974, os artigos das revistas eram as únicas informações disponíveis. Foi então que um engenheiro austríaco, ao visitar um museu na cidade de Xi'an, viu alguns discos de pedra e a curadora do museu disse que eram apenas relíquias culturais. Foi então que esse engenheiro tirou 6 fotos das pedras em questão com uma câmera Polaroid. Não se sabe com certeza se essas são pedras Dropa, mas até hoje é a única e mais forte evidência que se tem dessa lenda. Em 1994, o ufólogo Hartwig Hausdorff
visitou esse museu e questionou o curador sobre essas fotografias. De acordo com ele, o curador confirmou que conhecia a história desse engenheiro e disse que as pedras e a curadora daquela época haviam sumido. Hausdorff acredita que o governo chinês tem feito um esforço no sentido de esconder essa história. Por isso, publicou um livro com um título que resume a forma como ele vê o caso das pedras Dropa, o Roswell chinês. Até aqui, essa história parece incrível e poderia sustentar a teoria dos antigos astronautas. No entanto, inúmeras polêmicas em torno das pedras Dropa levam não só a céticos como alguns ufólogos a duvidarem da veracidade desse caso. Pesquisadores afirmam que não há registro dessa expedição arqueológica na China em 1938, e nem do cientista Shi Putei. Também não há nenhum traço do professor chinês chamado Sun Un-nui, e que este seria um nome japonês adaptado ao chinês. Não há registro desses discos em museu nenhum da China, bem como não há dados sobre nenhum estudo russo feito em discos de pedra. As 3 revistas que publicaram as primeiras matérias sobre os discos de pedra são consideradas sensacionalistas e de pouca credibilidade. A crença de que os Dropa podem ter deixado descendentes levou alguns pesquisadores a apontarem uma vila próxima à região de Bayan Karaula, chamada de Wilong, como sendo a morada de seres híbridos alienígenas e humanos. Sabe-se que pessoas notavelmente pequenas vivem naquele local. No entanto, um estudo confirmou que o nanismo na região era provocado por uma contaminação na água. Um acontecimento que abalou mais ainda a veracidade dessa lenda foi a descoberta de um diário assinado pelo explorador britânico, o Dr. Cary Robin Evans. Em 1978, o escritor David Yagman publicou o diário de Evans com o título de Sun God's Exile, onde Evans descreve uma jornada à região das montanhas de Bayan Karaula e um encontro com anões que afirmam que seus ancestrais vieram das estrelas. Porém, não havia evidência da existência de Cary Robin Evans, até que na edição de abril de 1998 da revista britânica Fortean Times, o escritor David Yagman confirmou que Cary Robin Evans não existe e que o livro é uma fraude. O desenho geral das pedras Dropa, um disco com furo no meio, não chama atenção em particular. Milhares já foram encontrados em todos os lugares da China, por isso encontrar pedras nesse formato não é uma surpresa. Há quem acredite que esse achado arqueológico são os discos Bi, fortemente presentes na cultura chinesa, normalmente feitos de jade. Os hieróglifos das pedras Dropa seriam únicos e não se parecem com nada conhecido. No entanto, cientistas atuais dizem que decifrar uma escrita não é algo tão simples, principalmente uma que não se baseia em absolutamente nada conhecido. Cifras baseadas em línguas antigas até hoje desafiam cientistas, e muitas foram decifradas somente depois de décadas de estudo. É importante dizer que a maior parte das imagens que circulam na internet sobre as pedras Dropa é apenas de caráter ilustrativo. Muitas delas são de origem duvidosa, como esta, por exemplo. É dito que o Dr. Cary Robin Evans tirou essa foto na sua expedição por Bayan Karaula, e que estes seriam descendentes dos Dropa, e que este senhor de barba branca seria o doutor, mas nós já sabemos que Cary Robin Evans nunca existiu. Essa polêmica foto parece ter sido escaneada de alguma velha revista e seria a imagem de um esqueleto Dropa. No entanto, não há informações sobre a origem da imagem, muito menos algum estudo que indique que esse é de fato um ser alienígena. Alguns ufólogos confirmam que essa seria uma das 6 polaroides tiradas pelo tal engenheiro austríaco, mas ainda que seja verdadeira, não há como provar que essas são 2 das misteriosas pedras Dropa. Em resumo, existem muitas imagens, mas poucas explicações.
Muitas teorias e poucos fatos. Não há provas físicas, não há testemunhas. A lenda das Pedras Dropa impressiona e emociona aqueles que creem na teoria dos antigos astronautas. Ainda que duvidosa, não há como negar que essa história é fascinante. Mas quem sabe, as montanhas Bayancaraúna estão ali silenciosas e inóspitas, esperando o momento de seu segredo ser revelado.